Bom, essa é a norma 14653, avaliação de imóveis urbanos. Essa é a parte da ABNT que fornece os procedimentos para avaliação de imóveis urbanos, quanto à classificação da sua natureza, instituição de terminologia, definições, símbolos e abreviaturas, descrição das atividades básicas, definição da metodologia básica, especificação das avaliações, requisitos básicos e laudos de avaliação. Essa parte da ABNT 14653 visa detalhar os procedimentos gerais da ABNT 14653 que diz respeito à avaliação de imóveis urbanos, inclusive glebas urbanizáveis, unidades patronizadas e servidões urbanas. Referências normativas. Documentos relacionados a seguir são indispensáveis, blá blá blá. Não vou ler isso aqui não, que não faz sentido. Termos e definições. Para os efeitos desta ABNT, aplicam-se os termos e definições da ABNT 14653-1 e os seguintes: aproveitamento eficiente, aquele recomendável e tecnicamente possível para o local numa data de referência, observada a atual e efetiva tendência mercadológica nas circunvizinhanças entre os diversos usos permitidos pela legislação pertinente. Área de servidão, parte do imóvel serviente diretamente atingida pela servidão. Área total de construção de unidades em condomínio. Área resultante do somatório da área real privativa e da parcela de área comum a ela atribuída, definida conforme a ABNT 12.721. Área útil da unidade. Área real privativa definida na ABNT 12.721, subtraída da área ocupada pelas paredes e outros elementos construtivos que impeçam ou dificultem sua utilização. BDI. Percentual que indica os benefícios e despesas indiretas incidentes sobre o custo direto da construção. Códigos ajustados. Escala extraída dos elementos amostrais originais por meio de modelos de regressão com a utilização de variáveis dicotômicas para diferenciar as características qualitativas dos imóveis. Códigos alocados, escala lógica ordenada para diferenciar as características qualitativas dos imóveis. Conciliação, adoção do valor final da avaliação devidamente justificada em função dos resultados obtidos quando utilizado mais de um método. Conduta do mercado. Práticas predominantes adotadas pelos agentes para influenciar as transações. Área útil não se confunde com área privativa, nem com área total, calculadas conforme a ABNT 12.721, usualmente usadas nas matrículas dos registros de imóveis e nos cadastros municipais para cobrança de IPTU e outras finalidades. Conjuntura no mercado. Conjunto de circunstâncias tais como estrutura, conduta e desempenho que influenciam no comportamento do mercado em determinado período. Defeitos construtivos, anomalias que podem causar danos efetivos ou representar ameaça potencial à saúde ou à segurança do usuário decorrente de falhas do projeto, do serviço ou do material aplicado na execução da construção. Depreciação física, perda de valor em função do desgaste das paredes constitutivas de benfeitorias, resultante de decrepitude, deterioração ou mutilação. Desempenho do mercado, evidências da evolução do mercado pela análise do seu comportamento num determinado período de tempo. Desmembramento, subdivisão de um terreno em lotes destinados à edificação com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique a abertura de novas vias e logradouros públicos, nem o prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Domínio, direito real que submete a propriedade
de maneira legal, absoluta e exclusiva ao poder e vontade de alguém. Domínio direto, aquele pertencente ao proprietário do imóvel sob instituto da enfiteuse. Domínio pleno, domínio total, que é a soma do domínio útil com o domínio direto. Domínio útil, direito atribuído ao enfiteuta de se utilizar do imóvel, podendo extrair dele seus frutos, vantagens e rendimentos econômicos. Equipamento comunitário, benfeitoria que visa atender às necessidades básicas de saúde, educação, transporte, segurança ou lazer da comunidade. Entidades técnicas reconhecidas, organizações e instituições representativas dos engenheiros de avaliações e registradas no sistema Confea-CREA. Estado de conservação, situação das características físicas de um bem em determinado instante em decorrência da sua utilização e da manutenção a que foi submetido. Estimador, função baseada nos dados de uma amostra usada para estimar um parâmetro da população. Estimativa de tendência central, estimativa pontual obtida por um estimador de tendência central, por exemplo, média. Estimativa pontual, valor obtido para o estimador pontual. Estrutura do mercado, decomposição analítica dos agentes predominantes do mercado. Frente de referência, frente de situação, paradigma adotada. Frente projetada, projeção da frente real sobre a norma ao menor dos lados ou a corda, no caso de frente em curva. Frente real, comprimento efetivo da linha divisória do imóvel com a via de acesso em projeção horizontal. Gabarito de altura, altura máxima de uma edificação permitida legalmente para um determinado local. Gleba urbanizável, terreno passível de receber obras de infraestrutura urbana, visando seu aproveitamento eficiente por meio de loteamento, desmembramento ou implantação de empreendimento. Idade estimada, aproximação de idade real do imóvel, levando em consideração suas características construtivas, arquitetônicas e funcionais. Idade real, tempo decorrido desde a conclusão de fato da construção até a data de referência adotada no laudo. Imóvel aloidal, aquele livre de quaisquer ônus, encargos, foros ou pensões. Imóvel com vocação urbana, imóvel em local com características, uso, ocupação, acesso e melhoramentos públicos disponíveis, que possibilitam sua utilização imediata para fins urbanos. Imóvel dominante, imóvel que impõe restrição a outro por servidão. Imóvel paradigma, imóvel hipotético cujas características são adotadas como padrão representativo da região ou referencial da avaliação. Imóvel serviente, imóvel que sofre restrição imposta por servidão. Imóvel urbano, imóvel situado dentro do perímetro urbano definido em lei. Infraestrutura básica, equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, redes de esgoto sanitário, abastecimento de água potável, de energia elétrica pública e domiciliar e as vias de acesso. Intervalo de confiança, intervalo de valores dentro do qual está contido o parâmetro populacional com determinada confiança. Intervalo de predição, estimativa de um intervalo de valores a partir de dados de mercado observados, dentro do qual novos dados do mesmo contexto estarão contidos com determinada probabilidade. Lote, porção de terreno resultante de parcelamento de solo urbano. Loteamento, subdivisão de gleba em lotes destinados a edificações com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Luvas, quantia, estabelecida para assinatura ou transferência do contrato de locação a título de remuneração do ponto comercial.
luvas, né? Manutenção. Ações preventivas ou corretivas necessárias para preservar as condições normais de utilização de um bem. Modelo dinâmico, modelo no qual as despesas e receitas são previstas ao longo do tempo com base em fluxo de caixa. Modelo estático, modelo que utiliza fórmulas simplificadas e que não leva em conta o tempo de ocorrência das despesas e receitas. Outlier, ponto atípico identificado como estranho às massas de dados. Padrão construtivo, qualidade das benfeitorias em função das especificações de projetos, materiais, execução e mão de obra efetivamente utilizados na construção. Pé direito, distância vertical livre entre o piso e o teto. Percentual de comprometimento de área, realização entre a área objeto de gravame e a área total do imóvel. Percentual de comprometimento de valor, relação entre os valores da área atingida por um gravame antes e depois de sua instituição. Planta de valores, representação gráfica ou listagem dos valores genéricos de metro quadrado de terreno ou do imóvel em uma mesma data. Polo de influência, local que por suas características influencia os valores dos imóveis em função de sua proximidade com o elemento avaliando. Ponto comercial, bem intangível que agrega valor ao imóvel comercial decorrente de sua localização e expectativa de exploração comercial. Ponto influenciante, ponto atípico que, quando retirado da amostra, altera significativamente os parâmetros estimados ou a estrutura do modelo. Posse, detenção ou ocupação com ou sem fruição de coisa ou direito. Profundidade equivalente, resultado numérico da divisão da área de um lote pela sua frente projetada principal. Cota parte, número atribuído a uma fração ideal. Renda, fruto da exploração de bens ou direitos ou aplicação de capital. Segmento de área diretamente desmembrável. Parte de um terreno com frente para vias ou logradouros públicos oficiais passíveis de aproveitamento econômico e legal. Terreno de fundo. Aquele que, situado no interior da quadra, se comunica com via pública por um corredor de acesso. Terreno encravado. Aquele que não se comunica com via pública. Terreno interno. Aquele localizado em vila, passagem, travessa ou local assemelhado, acessório da malha viária do município ou propriedade de particulares e que não consta oficialmente na planta genérica de valores do município. Terrenos acrescidos de marinha, terrenos formados natural ou artificialmente para o lado do mar ou dos rios e lagos e lagoas em segmento aos terrenos de marinha. Terrenos de marinha. Terrenos em profundidade de 33 metros, medidos horizontalmente para a parte da terra da posição da linha do pré-mar médio de 1831, sendo situados no continente, na costa marítima, nas ilhas e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés, ou contornado as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das marés. Testada, medida da frente do imóvel. Unidade imobiliária padronizada, imóvel de ocorrência usual e repetitiva no mercado imobiliário, comprovada através de pesquisa específica e identificado de acordo com suas características construtivas. Validação. Procedimento destinado a testar o modelo utilizado na avaliação ou seu resultado, por exemplo, a utilização de dados de mercado conhecidos, mas não empregados na elaboração do modelo. Valor arbitrado.
Valor pontual adotado como resultado final da avaliação dentro dos limites do campo de arbítrio estabelecido nesta norma. Valor depreciável, diferença entre o custo de reprodução da benfeitoria e seu valor residual. Variáveis independentes, variáveis que dão conteúdo lógico à variação dos preços de mercado coletados na amostra. Variáveis qualitativas, variáveis que não podem ser medidas ou contadas, mas apenas ordenadas ou hierarquizadas de acordo com atributos inerentes ao bem. Variáveis quantitativas, variáveis que podem ser medidas ou contadas. Variável dependente, variável cujo comportamento se pretende explicar pelas variáveis independentes. Variável dicotômica, variável que assume apenas duas posições. Variável proxy, variável utilizada para substituir outra de difícil mensuração e que se presume guardar com ela relação de pertinência obtida por meio de indicadores publicados ou inferidos em outros estudos de mercado. Vício, anomalia que afeta o desempenho de produtos ou serviços ou os torna inadequados aos fins a que se destinam, causando transtornos ou prejuízos materiais ao consumidor. Vício construtivo, vício que decorre de falha de projeto de material aplicado na construção ou de execução. Vício de utilização, vício que decorre de uso inadequado ou de falha na manutenção. Vocação do imóvel, uso presumivelmente mais adequado de determinado imóvel em função das características próprias e do entorno respeitadas as limitações legais.